A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que alcance outras pessoas, para que outras pessoas ouçam aquilo que Deus está falando neste dia, mas também aquilo que Ele vem falando para o seu povo e para os seus filhos. A palavra do Senhor que veio a mim, ela está lá no livro de Lucas, no capítulo 14 em específico. E o Senhor, ele foi muito específico, mas eu te direciono a ler o capítulo todo para você entender, né, não só o contexto, mas o texto todo em si, né? Mas a principal informação do qual o Senhor falou através dessa palavra sobre nós nunca nos exaltarmos, né? De no próprio, em um dos versículos diz exatamente assim, né? Que nós nos colocamos numa posição inferior, para que assim nós sejamos colocados numa posição superior, para sermos honrados diante não só das pessoas, né? Mas perante ao Senhor. Então não somos nós mesmos, né? Que nos colocamos nessa posição de honra, mas daquilo que nós fazemos com a intenção do que nós fazemos é o que diz e é o que vai manifestar uma posição de honra, uma posição de mérito, até podemos dizer dessa forma. E aí Jesus, ele até cita como em parábola, dizendo, se você fizer um banquete, uma ceia na sua casa, não chama os seus amigos, não chamam aqueles do qual são pessoas ricas, são pessoas que têm condições também financeiras, mas chamem aqueles que nada podem dar a vocês, chamam os pobres, chamam aqueles que estão na rua, chamam os desolados e honre-os, sirva-os, deem a eles. Então, o que Jesus estava falando quanto a isso, né? Aquele que é discípulo de Jesus, ele toma a sua cruz, ele renuncia à sua própria vida e tudo aquilo que ele tem para seguir a Jesus, para carregar a sua cruz, né? E quando nós fazemos isso, nós estamos nos colocando nessa posição inferior, né? E a palavra do Senhor, ela diz isso, né? Aquele que se exaltar, ele será ele será rebaixado, ele será humilhado, mas aquele que se humilhar, este sim o Senhor colocará numa posição de honra, o Senhor fará questão de colocá-lo numa posição de honra e de ser honrado também diante das pessoas. E quando o Senhor fala isso, ele diz essa parábola, ele está falando para eles. Porque se vocês chamam pessoas ricas, pessoas conhecidas, chamam seus amigos, aqueles que te conhecem, você está já esperando ser honrado. Então, essa não é a intenção do qual nós devemos fazer aquilo que nós fazemos para o Senhor. Porque tudo que nós fazemos é sem intenção alguma de receber em troca. Nós fazemos, né? Porque nós entendemos que é assim que o reino de Deus funciona, é assim que o reino de Deus se manifesta. Aquele que quer ser maior, ele precisa ser o menor. Quanto mais alto uma posição que o Senhor nos eleva e nos coloca, quanto mais autoridade Ele nos dá, mais nós precisamos servir, mais nós precisamos estar numa posição de servir, de dar e de fazer, né? Para o povo de Deus, para os filhos de Deus, principalmente para aqueles que nada podem nos oferecer em todos os aspectos, seja esse aspecto até espiritual, e aspecto também natural, material. Então é isso que Deus está falando. Então você faz para aqueles que sabem que pode te recompensar de uma forma financeira e de algumas outras formas, mas não. Faça e chame aqueles que nada podem te oferecer, que nada podem te dar, que nada podem fazer por você de volta, porque é aí sim que você vai receber recompensas e vai receber diretamente do Senhor. E Ele te colocará numa posição de honra,
Então, é isso que o Senhor está falando neste dia, que nós não podemos nos auto-exaltar, nos auto-honrar, né? Sim, o Senhor, o seu povo e os seus filhos, o Senhor tem honra, o Senhor tem recompensa, mas nós não fazemos buscando isso. Nós fazemos porque nós entendemos o porquê fazemos, fazemos para Ele e por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, se somos seguidores de Jesus, nós já tomamos a nossa cruz, estamos seguindo, estamos fluindo naquilo que Ele já deixou preparado para nós fazermos e darmos continuidade, né? Então é isso que o Senhor está falando neste dia. Nós não temos essa autonomia de nos autopromover, de nos enaltecer e de nos honrarmos a nós mesmos, né? Então o Senhor ele faz isso com as recompensas dele quando nós estamos fazendo, né, com as intenções certas. Quanto mais alto estivermos, mais nós devemos servir, mas nós devemos fazer por aqueles que nada podem nos dar, que nada podem nos oferecer. Então, o Senhor está falando essa palavra, está liberando esta palavra neste dia, para que, e também para não nos esquecermos, Senhor, não nos esquecermos dos feitos do Senhor na nossa vida, né? Ele é o único digno de ser exaltado, de ser adorado e glorificado, porque ele, irmãos, ele é puro, ele é santo, ele é incorruptível. Agora nós que temos a nossa identidade caída, por muitos, às vezes o pouco que tem, ele já se ensoberbece, ele já corrompe o seu coração. Então, irmãos, nós somos falhos como seres humanos, né? Então, por isso que nós sempre precisamos trazer à nossa memória tudo aquilo que o Senhor fez por nós, tudo aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Este foi um grande dia, mas ainda não é maior com aquele que virá e não tardará. Então, irmãos, que você receba essa palavra, toma posse dessa palavra, receba em amor, que você entenda, né? Isso, que você entenda a sua posição e que você nunca pode se vangloriar, né? Você não é VIP, você não é melhor do que ninguém, você não é estrela de Hollywood, você não é nada disso. Nós somos pó. Então, tudo aquilo que tem de bom em nós é a essência de Jesus em nós. E nós, todos os dias, precisamos lembrar da cruz, lembrarmos, né, que somos pó e que é o Espírito Santo de Deus que flui o querer e o efetuar do Senhor. Ninguém é bom e ninguém tem esse senso ligado de, eu acordei e eu vou fazer tal coisa, porque eu vou chamar os pobres, vou fazer um banquete, vou isso e vou aquilo. Não, irmãos, ninguém tem esse bom senso ligado. A palavra de Deus diz que é o querer e o efetuar do Senhor que flui em nós em tudo. É o Espírito Santo que nos incomoda, é o Espírito Santo que nos mostra, é ele que nos direciona ao que nós temos que fazer. Para o pobre de espírito, para aquele que não tem nada, para aquele que nada pode nos oferecer, porque nós, por nós mesmos, irmãos, não fazemos nada disso, nunca vamos fazer, porque isso não é uma capacidade humana, não é um dom humano, é dom de Deus, que flui em nós e que executa em nós. Então, esta é a palavra que o Senhor está falando neste dia. É fácil estarmos num lugar onde estamos rodeados por pessoas que podem fazer e recompensar-nos de todas as formas, inclusive material. Mas e a parte de você descer e servir, de você descer e cuidar, trazer para perto aqueles que nada podem te dar, que nada podem te oferecer, nem fisicamente, nem espiritualmente, nem naturalmente, nem materialmente. Então é isso que o Senhor está falando neste dia.
E o Senhor, ele vem falando muito isso, né, irmãos? Ai daqueles que negarem os meus profetas, ai daqueles que não estão ouvindo as minhas palavras. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, irmãos. Uma vez que ela é liberada, ela vai e faz exatamente aquilo que ela foi proposta a fazer. Mas se você não receber e se você não se mover de acordo com esta palavra, irmãos, você vai estagnar, você vai parar aonde você está e as coisas não vão fluir, né? Então você precisa buscar tudo isso no Senhor, para você se alinhar com Ele, para você entender a vontade dEle, né? E pedir para o Senhor te mostrar, para o fluir dele em você, para você entender todas essas coisas e fazer e praticar. O Evangelho, irmãos, diferente de todas as outras coisas, de livros, de tudo aquilo que você ouve, o que nós também diferenciamos do evangelho de tudo isso, que é natural, né? De livros, né, que pessoas escrevem. Porque o evangelho, irmãos, não é uma coisa que ela é só falada, ele tem que ser vivido. E uma pessoa que vive o evangelho, isso transparece na pessoa, né? Que ela vive e ela não só fala, porque muitas pessoas hoje estão falando do evangelho, quando ainda não foram transformadas, quando ainda não vivem. E é na convivência que a gente vê isso, que a gente vê essa transparência, né? De que a pessoa de fato vive o evangelho. E este é o evangelho, irmãos. Não é aquilo que é falado, não aquilo que é teorias, não é palavras de efeito, né, de palestras, mas é um estilo de vida. O evangelho é algo que nós vivemos. Se nós não vivemos ele, nós não estamos no evangelho de Jesus e não fomos transformados. O evangelho é aquilo que nós vivemos de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com tudo aquilo que ele estabeleceu, desde quando ele estabeleceu céu e terra, desde quando ele criou todas as coisas. Então, irmãos, recebe essa palavra e que Deus abençoe o seu dia, tudo aquilo do quanto você fizer, desde que você esteja firme no Senhor, desde que você esteja alinhado com o Senhor, né? E se coloque neste lugar. Jesus, ele saiu da sua glória, do seu lugar e veio até aqui para nos ensinar o que é fazer aquilo que agrada ao Pai, o que é se diminuir, o que é se colocar numa posição inferior para ser honrado, para ser verdadeiramente recompensado com aquilo que o dinheiro nunca vai comprar, com aquilo que coisas materiais nunca vão suprir, que somente aquilo que vem do céu, que somente aquilo que vem do Senhor pode nos suprir e pode nos preencher.